Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mussarela, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Precisando de materiais gráficos com qualidade e rapidez? Na Gráfica Paranaíba imprimimos cartões de visita, panfletos, banners e muito mais. Peça agora e receba no prazo certo. Entre em contato pelo WhatsApp 34999610546. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 22 de abril de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Olha só, você vai acompanhar na edição de hoje Dom Cláudio, bispo de Patos de Minas, concede entrevista coletiva e fala sobre a morte de Papa Francisco e a cobertura completa sobre a morte do Sumo Pontífice. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Por ocasião da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, o bispo de Patos de Minas, Dom Frei Cláudio Norris Turm, concedeu entrevista coletiva à imprensa e expressou profundo pesar pela passagem do Santo Padre. Durante a manhã de ontem, os sinos da Catedral de Santo Antônio de Pádua entoaram um toque fúnebre. Confira a entrevista na íntegra. Dom Cláudio, hoje a Igreja Católica amanheceu de luto, né, com a morte do Papa Francisco. Nos surpreendeu a todos. Nesta madrugada, pelas 5 horas, eu acordei e vi a notícia do falecimento do Papa Francisco. Ainda ontem, ele deu a bênção Urbe et Orbi, com grande dificuldade, já com a saúde bastante debilitada, mas a esperança nossa era que ele ainda continuasse, pudesse dar mais um respiro para a nossa igreja, mas Deus o chamou, ele fez a sua Páscoa esta madrugada, celebrou a Páscoa com toda a igreja e ele também entrou na glória da ressurreição. É para toda a igreja um momento de dor, de sofrimento, mas ao mesmo tempo é um sinal de muita esperança, porque ele foi um Papa da esperança. Ele convocou o ano jubilar
para sermos peregrinos de esperança. Ele sempre cheio da esperança, um homem que sempre falou da fraternidade universal, o diálogo interreligioso, trazendo todas as pessoas, acolhendo a todos. E ele foi um homem universal, da fraternidade. E ele buscou o seu nome em Francisco de Assis. E em Francisco de Assis ele teve a sua inspiração, sobretudo da humildade, da simplicidade e da pobreza evangélica, procurando sempre ir ao encontro dos mais fracos, daqueles que eram menos favorecidos, dos mais pobres. Eu lembro quando ele foi em Lampedusa para ver aqueles que eram os refugiados. Muitos morriam quando eles vinham à costa da Itália. E ele foi lá, no meio daqueles pobres que buscavam uma tábua de salvação. E ele foi e se posicionou também e convocou as autoridades, os poderosos, a serem sensíveis, serem solidários, a partilhar. Papa Francisco foi um homem despojado, desapegado de tudo, de qualquer vaidade humana, e sempre se colocou na igreja como defensor dos pequenos, dos fracos e dos mais humildes. Dom Cláudio, e hoje aqui na catedral, né, tocando toque fúnebre. Explica pra gente um pouquinho sobre esse toque e a homenagem, o significado dele. É para nós todos lembrarmos desse momento da morte do Papa Francisco. Esse toque fúnebre é um toque mais longo, mais espaçado, e não é como nos outros toques fúnebres, para que as pessoas entendam que foi a morte do Papa que está sendo anunciada por este toque. E então vários toques de sino, lembrando que é o momento que nós anunciamos a morte do Papa Francisco. Ela aconteceu da madrugada, era 7 horas da manhã em Roma, mas aqui ainda era 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada. Claro que a notícia chegou até nós depois que a imprensa do Vaticano divulgou a notícia oficial. O cardeal Farão, que é o decano dos cardeais, ele que devia dar essa notícia, anunciá-la a todos, a toda a igreja, a todo mundo. E agora nós estamos aí e vamos celebrar hoje à noite aqui na catedral a missa às 19 horas. Vamos lembrar o sufrágio, mas a missa vai ser a missa da 8ª da Páscoa. Apenas vai ser incluído na oração da memória dos defuntos, a memória do Papa Francisco. Nós não vamos poder celebrar na 8ª uma missa de exéquias, uma missa fúnebre, mas celebramos na missa, lembramos a morte do Papa Francisco. Cláudio, até aproveitando que você estava falando da missa de hoje, como que fica a programação da Igreja Católica aqui em Patos de Minas e também em toda a região a partir de agora, com a morte do Papa Francisco? A programação continua tudo a mesma coisa. Nós continuamos a atividade normal e a Igreja continua sendo governada pelos pastores, que são os bispos. Só não temos aquele que exerce a função da primazia, do primado entre os pastores. E os cardeais vão se reunir e irão eleger um novo bispo para a diocese de Roma, porque a diocese da cátedra, do que é o que preside o colégio apostólico dos bispos, é o bispo de Roma. Por isso se diz
que os cardeais elegem um novo bispo para a Diocese de Roma. E depois nós chamamos de Papa. Mas, na verdade, é o bispo de Roma que exerce essa função como Pedro. Isso até já chegou a falar aí sobre essa escolha, né? Nós sabemos que os próximos 15 a 30 dias aí, eles são um pouco mais sensíveis aí para a igreja, porque tem que reunir os cardeais para fazer essa escolha, né? O que acontece exatamente nesses próximos dias? Agora nós vamos ter os funerais, provavelmente no final de semana, no domingo. Será a celebração das exéquias, funerais. E o Papa Francisco escolheu a Basílica Santa Maria Maior para ser sepultado lá. Não como todos os papas que são sepultados na cripta da Basílica São Pedro. Ele fez essa escolha e ele também simplificou bastante as exéquias, a celebração dos funerais do Papa. Ele escolheu ficar com o seu esquife fechado. Ele não quer ficar em cima, ele quer ficar dentro e já fechado. Isso é uma escolha dele e é uma escolha para que seja daí para frente todas as celebrações fúnebres dos papas seja de uma forma muito mais simplificada. Mas os cardeais deverão se reunir. Claro que eles estarão já indo para Roma para os funerais e depois eles irão se reunir para eleger o novo Papa, o novo Bispo de Roma. Então, será o conclave. Quem convoca o conclave é o decano dos cardeais. Vai convocar, então, os cardeais para fazer esta eleição. Claro, os cardeais vão se reunir, eles vão rezar. Primeira coisa é invocar o Espírito Santo, é rezar. Depois eles vão fazer reflexões sobre qual é a situação da igreja no mundo hoje. Qual é a conjuntura da igreja? Qual é a conjuntura do mundo hoje onde a igreja está presente? E qual seria o perfil daquele que teria condições de conduzir a igreja e estar à frente de todo o colégio episcopal apostólico? Então, claro, vai ser um momento de reflexão em que os cardeais vão pensar o que é bom para toda a igreja e o que é bom também para o mundo de hoje. Quem será o escolhido? Às vezes, aquele que entra Papa no conclave sai cardeal. E às vezes alguém que entra lá, simples cardeal, pode ser o escolhido para ser o Papa. Existem, se eu não me engano, 8 cardeais brasileiros que vão participar do conclave e, inclusive, podem, ser Papa, né? São 7 cardeais que fazem parte do conclave, porque eles têm todos menos de 80 anos. Tem um que é maior. E quem já tem mais de 80 anos já não participa mais do conclave. Para ser membro do conclave e poder votar, deve ter menos de 80 anos. Até pode ser Papa. Pode até ser Papa, pode ser até fora dos cardeais, alguém pode ser também, né? Até algum arcebispo, algum bispo pode ser também escolhido para ser o bispo de Roma e, consequentemente, será o Papa. Flávio, o senhor teve recentemente, né, para uma sucessão que teve de bispo com ele, com o Papa. Fala um pouco dessa experiência. Não, eu, na verdade, a última vez que eu estive com o Papa, foi junto com os outros bispos do nosso regional, em 2022, nós tivemos a visita a Limina. Aí eu estive com ele, conversamos, e foi uma conversa muito aberta, fraterna. E ele disse, falem o que vocês sentem, podem dizer sem medo. E aí a gente vai falando as coisas que a gente vê, que é da caminhada da igreja, algumas coisas que precisam ser modificadas. E eu disse para o Papa que, santidade, eu admiro aquilo que o senhor fez para a igreja, de abrir o ministério para catequistas, que isso não existia antes, ou então o ministério para leitor e acólito, né, dentro da igreja, inclusive para mulheres. Isso foi uma inovação muito grande. Eu
quis parabenizá-lo e agradecer por esta atitude, por este gesto tão grandioso, para valorizar também os leigos na igreja. E ele sempre foi um Papa assim aberto e acolhendo todos e valorizando todos os ministérios, todos os serviços da igreja. Ainda falando sobre a morte do Papa Francisco, nós vamos trazer toda a cobertura completa no nosso panorama da notícia de hoje. O corpo do Papa começou a ser velado nesta terça-feira. O corpo de Francisco repousa sobre um manto vermelho, em um caixão de madeira clara, onde se lê a inscrição Franciscus, na capela da residência de Santa Marta, onde ele morava desde a sua eleição em 2013. Na quarta-feira, a partir de 9 horas da manhã no Vaticano, o caixão ficará exposto na Basílica de São Pedro, onde os fiéis poderão prestar, então, homenagens ao pontífice morto. Os 135 cardeais que irão participar do conclave para definir o sucessor de Francisco estão reunidos no Vaticano desde a manhã desta terça-feira, mas para a congregação. Eles debatem a complexidade adicional de organizar o funeral de Francisco durante o ano do Jubileu da Esperança. A sala de imprensa do Vaticano anunciou que o próximo grande evento, o Jubileu dos Adolescentes, programado para 25 até 27 de abril, está confirmado. O arcebispo Rino Fisichella, responsável pela organização do Jubileu, comunicou que as orações da próxima sexta-feira, 25 de abril, as praças dos diálogos com a cidade, que ocorrem no sábado, e as peregrinações à Porta Santa e à missa dominical serão mantidas nesse período de luto. Porém, por causa da morte do Papa, a celebração musical no Circo Máximo, programada para o dia 26 de abril, está cancelada. Já a missa e canonização de Carlos Acutis, programada para 27 de abril, foi suspensa, pois o decreto de canonização deve, de fato, ser assinado pelo Papa. Desde o anúncio da morte de Francisco, a emoção continua intensa entre os cristãos que o admiravam pela humildade, a piedade, seu engajamento incansável ao lado dos pobres imigrantes. O engenheiro florestal Virgílio Viana, o único cientista brasileiro membro da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano, estava presente na Praça de São Pedro no domingo e acompanhou a última aparição pública do Papa. Nesta segunda, ele voltou ao local, desta vez para homenagear o pontífice que acabava de falecer. Vamos ouvi-lo. Foi muito impactante essa transição de um momento de júbilo para um momento de luto, né, de pesar e tristeza. E eu acho que o que fica é um legado do Papa Francisco, com quem eu tive a honra e o privilégio de ter várias interações pessoais ao longo dos últimos anos. Mas o que fica, eu acho que é um Papa que teve a capacidade de conceber um pensamento inovador e mostrando que essas questões climáticas, as questões ambientais, têm uma ligação direta com a economia, com sistemas de produção que geram não só esses desequilíbrios ambientais e climáticos, mas também geram a pobreza, geram sofrimento, geram guerras. E vai crescendo a lista de líderes mundiais que confirmaram presença no funeral de Francisco. O americano Donald Trump e a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania, anunciaram desde ontem que estariam presentes. Em visita à Ilha da Reunião, o presidente francês Emmanuel Macron também confirmou presença ao lado de sua esposa, Brigitte. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que na segunda-feira agradeceu o Papa por ter rezado pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos, também planeja comparecer à cerimônia. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Após o intervalo comercial, você vai entender como que funciona o conclave para a eleição do novo Papa. É daqui a pouquinho. Fique conosco. Podcast
Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança, há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999, da pecuária leiteira à indústria de alimentos, garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança, excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. A Gráfica Paranaíba está em Carmo do Paranaíba para melhor te atender. Fazemos personalizados, cartões de visitas, blocos de anotações de 1, 2 ou 3 vias e muito mais. Construímos sites para sua empresa, colocando-a em destaque. Conheça nossa infinidade de produtos e faça um orçamento. 991516238. Agilidade e preço justo você encontra aqui. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Nós voltamos a falar sobre a morte do Papa Francisco. O presidente Lula e sua esposa Janja confirmam a presença no funeral do Papa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva confirmaram presença no funeral do Papa Francisco. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a comitiva brasileira completa deve ser anunciada ainda hoje. A viagem ainda não tem data definida, uma vez que ainda dependerá do protocolo que será detalhado pelo Vaticano. Em um vídeo publicado ontem nas redes sociais, Lula disse que o Brasil acordou órfão e destacou o legado de Francisco. Foi um dia de muita tristeza para todos aqueles que, acima das religiões, fazem do amor a sua profissão de fé. Francisco foi o Papa do acolhimento. E por isso acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, num mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. O presidente Lula descreveu Francisco como o Papa da paz e do diálogo, e lembrou o papel dele no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa da presidência rotativa do Brasil no G20, que foi anunciada no ano passado no Rio de Janeiro. Lula decretou luto oficial de 7 dias no Brasil em memória da morte do Papa. De Brasília, Jonathan Ferreira. Entenda agora como funciona a eleição do novo Papa. Os olhares também se voltam para o conclave, conchave, a reunião dos cardeais com menos de 80 anos que escolherão
o novo pontífice da Igreja Romana. É sobre isso que nós falamos agora com o padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, nos bairros Buritis e Estoril, ex-assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem uma ampla experiência com assuntos ligados ao Vaticano. Padre Jorge, bem-vindo a Itatiaia mais uma vez. Muito obrigado, João. Obrigado à Rádio Itatiaia pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês e poder tratar deste assunto, ainda que triste pela perda do Papa, mas também um assunto da esperança da Igreja, o caminho da Igreja. O que é o conclave? Como que ele acontece? O conclave é a reunião dos cardeais com menos de 80 anos, onde eles vão fechados ali na Capela Sistina, uma parte do Vaticano será reservada para eles, para escolherem o novo Papa. Eles iniciam com uma oração da missa na Basílica de São Pedro e depois eles vão com muito carinho, muito respeito à história da Igreja e também acreditando todos nós na iluminação do Espírito Santo, se colocarem à disposição do próprio Deus para escolherem um novo Papa. Portanto, eles não terão, nesse período até a eleição do Papa, o contato com o mundo externo, porque devem estar voltados justamente nesse momento a dar um novo Papa, ou seja, um novo líder para a Igreja Católica e também o novo bispo para a Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma também, a Diocese de Roma, perde o seu arcebispo, né, que é o Papa. Ele é o bispo de Roma. Então, os cardeais devem eleger o bispo de Roma, que é também o Papa que vai estar à frente da nossa Igreja Católica. Padre Jorge, nós temos 7 brasileiros que podem vir a ser Papa e também serão votados, né? Incluindo o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, e o cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Tem outros também, né? Nós temos o Dom Leonardo de Manaus, o Dom Sérgio de Salvador, o Dom Jaime de Porto Alegre, o Dom João Braz de Avis, que é emérito do Dicastério dos Religiosos na vida consagrada, e o Dom Paulo César, que é de Brasília. Esses aí são os nossos representantes no Vaticano. Têm menos de 80 anos, então eles podem votar e podem ser votados também. Nós estamos vindo de um Papa argentino, latino-americano, o primeiro deles, e também o primeiro padre jesuíta, né, da Companhia de Jesus. Padre Jorge, qual que é o perfil de Papa que a gente pode esperar aí para o futuro da Igreja Católica? Dá para traçar? A Igreja Católica, ela pensa assim, uma vez um Papa um pouco mais da doutrina, outra vez um Papa um pouco mais antropológico, outra vez um Papa um pouco mais pastoralista, como é o caso de Francisco. Eu creio que o novo Papa, ele terá esse perfil um pouco ligado a Francisco. Não dá para fugir muito do que foi Francisco para a Igreja. E até porque Francisco foi um Papa da atualidade. Então não dá para escolher um Papa que não esteja ligado à atualidade. Muito bem. Este é o padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, no bairro Buritis, Estoril, aqui na região oeste de Belo Horizonte. Ele que é ex-assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Repórter João Eduardo Santana. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia, outras informações em nosso site paranaíbaagora.com.br. A você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado, um forte abraço e até amanhã. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo às melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato.
E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você.